Então agora para esse próximo exemplo eu vou combinar aqui um triângulo com retângulo e uma parte de uma elipse aqui, não chega a ser meia elipse. Então uma parte de uma elipse, eu vou tentar fazer um personagem de uma maneira mais direta, usando simplesmente um tracejado para me indicar a posição dos olhos, e o resto eu vou tentar criar. Então criar não, eu vou usar um personagem de base, que é o da aula, tá? Você tá podendo fazer isso também, tá observando ele e tentar fazer direto. Então o chapéu dele aqui tem uma pequena deformação aqui. Imaginar que é um chapéu feito de papel, daqueles que a gente tem as linhas no papel, né? Você pode trabalhar meio falhado em algumas partes para dar aquela sensação de que é mais realístico, ok? Essa parte aqui, uma pequena dobra que vai para cá. A questão da dobra, você pode fazer uma pequena saliência assim, para reforçar a ideia. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera aqui, fica mais fácil para você acompanhar. Então uma linha dupla, essa pequena saliência que eu falei. E agora aqui, para essa parte, esse detalhe da folha do papel, seria quando você rasga o papel, você destaca ele fica com essas bordinhas, ok? E agora eu vou fazer ele meio dobrado para cá, e a linha final aqui. Essas linhas aqui eu tenho que fazer elas não paralelas, as linhas que vão ficar nessa parte em branco. Então vou colocar pra cá e pra cá. Beleza. Então a parte do chapéu tá pronta. Vou marcar a posição dos olhos já. Sobrancelha. O nariz do personagem vai ser um nariz um pouquinho diferente. A boquinha dele, um barquinho tradicional. E o dente, um dente quebrado. A língua no formato de bundinha. Tá. E agora, por fim, já vou trabalhar a parte da costeleta diretamente. A orelha que vai ficar pro lado de fora. E cabelo. O cabelo vai vir pra cá. Vai ter um pouco de cabelo pra cá também. Todo desenho que você vai fazer direto, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra mim. Posso estar dando algumas dicas a mais, mas basicamente vai ser o quê? Marca a posição num nível bem mais suave. Agora eu posso deixar um pouquinho mais longe aqui, um pouquinho. Marca a posição, vamos supor a mão como se fosse uma bolinha, posição final. Depois faz a parte do esqueletinho. Para a mão que vai estar suspensa, mesma coisa, bolinha. Depois uma linha como se fosse somente a posição dos braços, ok? Então já deu para notar que esse personagem ele é meio corcunda. Posso estar fechando aqui a parte da roupa, que é a mesma coisa. Vou fazer isso aqui como se fosse uma espécie de vestido. E agora eu vou tentar fazer a parte da mão direta. A
parte da mão você pode fazer como se fosse um dedo sobre o outro. Então, você pode começar pelo menor e aumentando, aumentando, até chegar no dedo que está na frente. E por fim a mão ficar no formato redondo, ok? Não é muito difícil de pensar esse tipo de mão. Claro que a gente vai ter uma aula um pouquinho mais voltada para esse membro, mas nada que vai se aprofundar tanto em mão, porque o cartoon ele pode ser feito aí com uma mãozinha bem simples e ainda assim fica legal. Claro que toda mão que você faz certinho, bem coerente, ela tem que ser desenvolvida com base em mãos que você acha interessante. Caso eu vou fazer alguns exemplos de mãos aqui em aula, sim. Se você acha interessante essas mãos que eu faço, devem fazer semelhante. Tão parecido que você perceba que está coerente, ok? Agora, se você não gosta de nenhum tipo de mão, pode acontecer de as mãos dos seus personagens não ficarem tão legais. Tá? Concluído aqui até a parte do braço, vou marcar a posição das perninhas. Perninhas marcando sempre com uma linha bem suave. Posição dos pés também com uma linha. Agora vem a parte da composição, vem a dimensão. Você dá volume ao objeto, tentando marcar ele tanto de um lado quanto do outro, de uma maneira coerente, ok? Tá. Então, estando pronto, basta você colocar alguns tons em algumas partes. O olhinho do personagem, estou achando que ele ficou muito separado. Vou mudar a posição. Opa, aconteceu aqui. Mudar a posição, deixar ele um pouquinho mais junto para ficar um pouquinho mais simpático. A sobrancelha automaticamente também tem que ficar mais junto. Fazer um pouquinho maior a sobrancelha. Pronto. Então o personagem está usando um chapéuzinho aí de papel. Um personagem bem básico, tá? Mas bem criativo também. Ajuda muito no seu desenvolvimento. Não deixe de praticar esse exemplo. E esse e todos os exemplos que eu passar em formato PDF para vocês. Vocês podem estar praticando tudo, porque isso vai ajudar muito na sua evolução e você vai conseguir bons frutos aí se você conseguir entender a linha de raciocínio de produção. Aqui eu estou dando exemplos de como produzir. Não é uma coisa tão simples, por isso que eu passo vários exemplos. É algo que para quem já treina bastante é bem prático, mas nada simples, ok? Então concluí aí esse personagem. Vou marcar agora a sombra para dar peso. E tá feito mais um exemplo.